pessoal, começando mais um DoutorCast, hoje muito especial, estamos aqui com o Dr. Gustavo Rodrigues, que é ginecologista e obstetra. Vamos bater um papo muito bacana. Antes de eu falar da nossa patrocinadora, os nossos agradecimentos, primeiro eu vou te agradecer, doutor, obrigadão, viu, pelo seu horário, sua disponibilidade. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar de um tema tão bacana. Muito assunto vai rolar aqui, a gente tem uma pauta, porque é uma área que abrange muitas temáticas, né? Exatamente, é uma porcentagem enorme das mulheres do período menstrual, né? Aquele período entre os 12 até os 50 anos que vem sofrendo com essa doença, e aí acho que vale a pena, a gente tem muita coisa para falar. E tá em evidência, né? Claro que a ginecologia obstetrícia, ela aborda muitas vertentes aí, mas a gente escolheu uma temática pra gente aprofundar mais, que tá em alta, muito se fala, ainda existem muitas dúvidas, então fica com a gente, porque tem muito papo bom aqui, de qualidade profissional, doutor, aqui com a gente para esclarecer tudo. Mas antes, os nossos agradecimentos, nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, realização, ponto de saúde e Amplia Med e apoio Falo Mesmo Comunicação. Esse é o seu DoutorCast, o seu podcast de saúde, bem-estar, bate-papo, tudo mais que você quiser. Lembrando, gente, já segue a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, estamos nas plataformas e contamos com a presença de vocês lá para curtir, para seguir, acompanhar, dar inclusive os bizus, né, as sugestões do que vocês querem ver de tema. Esse tema, doutor, é um tema que foi pedido, né? Um tema que o pessoal quer saber. Então, bora lá explorar sobre, vamos dar agora o spoiler, então, sobre qual é o tema? Endometriose. Endometriose. Gente, como que se fala disso ultimamente? Por que esse assunto surgiu, tá mais em evidência, são mais informações? O que a gente pode dizer sobre a endometriose? Aline, assim, a endometriose atinge muita gente, né? Atinge de 10 a 15% das mulheres na faixa da menstruação, assim, né? E agora a cantora Anitta, uma das coisas que eu gosto nela, assim, foi isso, né? Na verdade, ela deu voz a uma doença que, assim, era escondida, sabe? As mulheres que sofrem de endometriose, às vezes não saem nem de casa durante o período menstrual e não querem nem muito falar sobre aquilo, escondem, né? E acabam não sendo tratadas de forma adequada e tal. Então, assim, eu acho que ter trazido isso em voga e pôr na mídia, eu acho que foi muito bacana da parte dela, a verdade é essa. Ela foi essa voz, né, de tantas mulheres, porque qual a porcentagem? 10 a 15%, é isso? Das mulheres que menstruam, é isso aí. É uma porcentagem muito alta. Sempre foi assim? Eu acredito que não. Eu acredito que na época que, tipo assim, das nossas avós ou bisavós, como elas tinham muitos e muitos filhos, né? Tinham, sei lá, 5 filhos, 10 filhos, às vezes. Você tá sendo ainda modesto, 5, né? Porque tinha casos mais, época, né? Pois é, na verdade, o que acontecia? Aos 15 anos ela engravidava, um ano sem menstruar, um ano amamentando, engravidava de novo. Ou seja, ela menstruava muito menos e acabava tendo uma chance de formar endometriose infinitamente menor do que hoje em dia. Fora a vida da mulher, né, com a Revolução Industrial, que mudou, que ela começou a entrar no mercado de trabalho, vida estressante, fumo e não sei o quê. Então, assim, tudo mudou, né? E aí, com isso, veio a endometriose. Mas quando a gente fala assim, dessa vida estressante, né, dessa rotina da mulher hoje, que assume tantas frentes, tantos papéis, o tabagismo, como o doutor colocou aí, isso interfere em ter endometriose ou foi algo ao longo dos anos? Qual que é a percepção? A percepção é que realmente interfere, que é uma doença multifacetada, que ela apresenta, na verdade, é multifatorial. Então, além dela menstruar mais, ela tem uma alimentação ruim, mais inflamatória, mais fast food, mais assim, e isso tudo leva a fibromialgia, endometriose e todas as outras doenças autoimunes que vêm crescendo dentro, e outras doenças autoimunes que vêm crescendo aí durante esse período. Então, na verdade, essa rotina, né, esse dia a dia, ele potencializa, inflama, às vezes piora algo que a mulher já tinha uma propensão, seria mais ou menos isso? Não é todo mundo que consegue ter endometriose, vamos dizer assim. Algumas mulheres têm uma propensão maior,
que às vezes novas já têm endometriose e endometriose grave. Então, assim, para aquelas que têm chance de ter endometriose, o fato delas terem uma vida ainda assim estressante, pior, alimentação ruim, muito carboidrato, farinha branca, então são coisas que levam a ela ter ainda mais agravamento das suas doenças. E acaba levando ela a ter realmente aparecer mais endometriose aí na população. Quando você fala assim de doenças autoimunes, ela é uma doença autoimune? Não, ela tem fatores imunológicos. O que é isso? Uma doença autoimune e fatores Não, imunológicos? a doença autoimune, na verdade, é quando você produz anticorpo contra você mesmo, né? Ela tem fatores, na verdade, imunológicos. Então, ela tem receptores que recebem estímulo de estrogênio naquele tipo de endométrio, naquela paciente. Ou seja, aquela paciente, se ela menstrua muito, ela vai ter mais chance de fazer endometriose. E se ela menstrua todo mês, né? Uma vez por mês ela está menstruando, ela não engravida, enfim, ela vai acabar tendo um desenvolvimento dessa doença ainda mais forte, junto com toda essa dieta, estilo de vida. Que vai potencializando. Agora, o que é a endometriose, que tanto se fala? É uma inflamação, porque é uma doença que a gente já viu que não é autoimune, ela tem fatores autoimunes. Exatamente. Na verdade, a endometriose, ela... toda vez que a mulher menstrua, ela descama o endométrio, que a gente chama. Tá? Então sai aquele sangue que sai, na verdade, é uma descamação da parte interna do útero. Tá. Parte dessa menstruação passa através das trompas. E essas células que passam pelas trompas, cai um pouquinho de sangue dentro da cavidade pélvica da mulher, por onde passa o espermatozoide para engravidar. Algumas das mulheres, quando tem essa menstruação retrógrada, ou seja, para trás, para dentro da trompa, né, e caindo na pelve, essa endometriose, essas células fixam na pelve principalmente e acabam formando o endométrio, ou seja, aquele local que era dentro do útero, formando um outro local daquele dentro da pelve. Então, toda vez que ela menstrua e sai o sangue, e menstrua e descama o endométrio, também menstrua naquele local aonde se implantou aquela célula. Então, podendo ser no ovário, na bexiga, tudo que está mais próximo da pelve principalmente. Não, no apêndice, no intestino, no próprio útero por trás, na trompa, enfim, e formando assim a endometriose. Que são... Vamos tentar visualizar isso. Isso faz o quê? Eles se ajuntam, viram uma massa, Por que a dor? Explica pra gente. Vou te explicar exatamente. Então, assim, aí toda vez que aquela mulher menstrua, ela tem um estímulo hormonal, né? Então, o endométrio, ele cresce, a parte interna cresce, forma um monte de célula, forma vasos sanguíneos e tudo, e depois descama e sangra. Acontece igual no ovário, acontece igual no intestino ou na bexiga, quando aquele tecido que não era para estar ali, está ali. Então aquilo forma o quê? Uma inflamação naquele dia, né? Porque cai sangue dentro da cavidade pélvica. Ele inflama e desinflama. Aí inflama e desinflama. E aquilo vai formando uma cicatriz, uma aderência, um nódulo, ou seja, como for que ele se apresentar naquele local, naquele tecido. Então forma um tecido ectópico. O que é isso? É um tecido que não era para estar naquele lugar, e aí ele tá em outro local que não é dele, entendeu? Então, assim, acaba levando uma doença benigna que espalha, né? Espalha pela pelve. Benigna no sentido de que ele não tem ali uma célula cancerígena. Aí seria Exatamente, isso, né? Ela não é um câncer. A princípio não é câncer. Ele é uma doença benigna, porém ela se espalha pela pelve e causa sintomas, assim, estratosféricos, sabe? A vida da mulher, em regra, cai a qualidade de vida muito. Quais são esses sintomas? Porque se a gente imagina que existem coisas, células, amontoados delas, né? Mês a mês, porque eu imagino assim, né? Cai ali no mês, forma ali, no outro mês novamente inflama de novo, vai aumentando aquilo. Então, é um negócio que não deveria estar ali, imagino,
que a dor disso, muito se ouve falar que principalmente o fator principal desse sintoma é a dor, é isso mesmo? A sua descrição foi perfeita, né? Assim, mostrou que, assim, realmente é isso. São células mês a mês, vai crescendo e vai aumentando. Então, a principal fator é a dor. Aí a dor, ela se apresenta de várias formas. A dor, ela pode ser só a cólica no período menstrual, em regra, uma cólica mais intensa. Não é um que passa com analgésico comum, na maioria das vezes. É uma cólica que ela tem outros sintomas junto. Então, ela, assim, tem uma dor tipo cólica que não passa com remédio nenhum. É uma dor tipo cólica que irradia para a perna ou para as costas. Ou quando ela vai evacuar no período menstrual, ela tem dor. Ou quando ela tá menstruada, ela acorda à noite 3, 4 vezes para fazer xixi. Porque a bexiga contrai e acaba que ela... Sente incômodo. Então, só na história clínica da paciente, quando eu sento e começo a conversar com ela, em 3, 4 perguntas eu já sei que ela tem endometriose. Agora, onde tá, a gente vai direcionando as perguntas, porque às vezes ela não sabe dizer, eu tenho dor retal, dor no reto, no intestino, no ânus, quando eu vou evacuar no período menstrual. Então, cara, eu já começo a pensar diferente. Eu já sei que eu tenho que examinar o exame detalhado, vou precisar de tal exame, ou de uma investigação. Exatamente. Ou se ela fala para mim que tem sintoma, sangra o xixi também, quando ela vai urinar no período menstrual, ou será que ela não tem endometriose intestinal grave, que está invadindo realmente a bexiga toda, e por isso ela está sangrando? Então, minha cabeça já fica ali pensando em como que eu vou investigar ela e de que forma que aquilo ali está impactando na vida dela, na vida social, na vida, enfim, na dor, na qualidade de vida, em tudo. No casamento, na família, em tudo. Porque... Agora, quando você fala assim, uma curiosidade rápida, assim, pra gente continuar avançando nesse assunto. O sangue no xixi, mas quando você tá menstruada... Sim. É difícil essa percepção, né? Do que tá no xixi, na urina e do que... Exatamente. Porque o sangue ele dilui muito fácil em líquido, né? Então, assim... Mas às vezes ela percebe, ela fala, cara, eu consigo perceber, porque eu já me limpei, e aí quando eu faço xixi sai mais sangue. Entendi. Então, assim, tá estranho. E quando ela chega nesse sintoma do sangue na urina, assim, ela já tem sintoma urinário pra tudo quanto é lado. Então, assim, ela já tem noctúria, que é acordar à noite pra fazer xixi. Ela tem polaciúria, que vai no banheiro toda hora. Ela já tratou 1000 vezes de incontinência urinária e não tem incontinência urinária. Ela fez cultura de urina e tá negativa. Ela tem dor na relação sexual. Então, essas mulheres, elas acabam ficando depressivas, porque, cara, elas não conseguem, às vezes, casar, ou quando casam, perdem o marido. Ou atrapalha todo esse Isso, e assim, eu falei, cara, meu marido fica desesperado, quer ter relação sexual comigo, quero ter com ele também, mas assim, eu tenho dor, não tenho prazer nenhum. Nossa. Isso, cara, isso é assim, é triste, é bravo, assim, é pesado, né? É assim, pesado. E foi exatamente por aí que a Anitta falou, assim, né? Ela falava que ela não conseguia ter relação sexual quem tinha um membro grande, porque assim... Machucava. Porque machucava ela, entendeu? Ela mandou a letra dela, né? Ela do jeitão dela, que é dela mesmo, e ela foi e escrachou, né? E assim, isso por um lado, assim, foi muito bacana quem soube aproveitar esse gancho, porque... Acende um alerta, né? Trouxe em voga, acho que as pessoas sofrem, que as mulheres sofrem. Porque existe isso de normalizar? Mas eu imagino assim, que no início, talvez até a própria mulher, mas a outra pessoa também normaliza muito, né? Ou o cônjuge, ou quem tá perto, porque, é menstruação. Você está menstruada, claro que você vai sentir cólica. Isso deve ser um fator muito delicado, né, doutor? Exatamente. Se a cólica for uma cólica, assim, super leve, uma pouquinha coisa, não tem outros sintomas associados, mesmo assim, conversa com o ginecologista. E porque assim, mas eu ouvi que ela falou né? assim, cara, poxa, hoje eu não quero nem levantar, tô com tanta cólica, eu boto bolsa de água quente na barriga, tomei tal remédio. Cara, não é normal. Eu já sei que é endometriose, entendeu? Já tenho certeza. Agora, como tá? Como é que vai tratar? Se vai tratar cirurgicamente, se vai tratar clinicamente, o que vai fazer, depois vai ser decidido. Mas ela precisa desse diagnóstico. Isso pode impactar na fertilidade dela, isso pode impactar na vida dela amorosa, pode impactar em tudo, né? Qualidade de vida.
o normalizar, né, que eu acho que é muito, que a Anitta trouxe em voga isso, né, de não normalizem, né, não normalize essa dor que, opa, a gente tem que se conhecer, né, doutor? Eu acho que realmente conhecer o nosso corpo para saber essa dor tá diferente. E exatamente isso. Assim, a endometriose, ela é a dor, a gente fala, tá escrito no livro isso, assim, é uma dor progressiva, ou seja, ela aumenta, e no final da história é impactante, e ela é incapacitante também. Então, assim, cara, era uma cólicazinha mínima, beleza. Tá assim sempre? Não, cara, era assim, agora já tá diferente. Quando a gente fala na ginecologia, a gente faz as perguntas, a gente chama de escala de dor, né? Então a gente fala assim, cara, mas de 0 a 10 é quanto? Era quanto? Ah, não, era 3. E agora? Agora é 8. Cara, 8 é muito. 8 é quase 10. Porque 10, assim, 10 é aquela dor que você não suporta, você tem que ir pro hospital. Então, assim, percebe-se nitidamente que quem tem endometriose, ela vai acabar, ela sobe na escala de dor. Então, assim, é importante que tenha um ginecologista que manje, assim, desse tema, né? De endometriose mesmo, para que, ou seja, alguém bem antenado, para que realmente suspeite do diagnóstico e num tardio diagnóstico. A Anitta tem dor há 9 anos. Como que a Anitta, que com certeza teria condição de pagar um ginecologista, né? Como que ela ficou sem um diagnóstico de 9 anos? Ela fez diagnóstico com a cardiologista. A cardiologista dela tava internado, acho que o pai dela, aí ela virou e falou assim, não, eu tenho muita dor. Cara, quer saber? Troca a roupa aí, vamos lá fazer a ressonância. Desceu e fez uma ressonância e fez diagnóstico de doença grave. A ponto de ser cirúrgica, né? A ponto de ser cirúrgica, rápido, e né? a cirurgia dela, a recuperação foi horrível, que ela fala lá na rede social dela. Então, assim, a gente mostra que era uma doença grave, não era doencinha de endometriose. Era barra pesada. E ela tinha dor na relação. E isso já, mais de ano ela falava disso, né? Quando a gente fala a doença, né? Não era uma fibromialgia, uma endometriose leve, né? Existe isso, leve, o mais pesado. Por que será que a recuperação dela foi talvez mais difícil, como ela relata? Talvez estivesse em vários órgãos, isso potencializa essa recuperação? Né? Olha só, vou te ser bem sincero. Aqui na região, a gente opera endometriose e faz cirurgias complexas, assim, com ressecção intestinal, ressecção de bexiga, ressecção de diafragma, área de, sabe, grande. O que é ressecção, doutor? Ressecção é retirada. De área de intestino, área de bexiga, área de ureter, ureter é o que leva a urina do rim até a bexiga. Então tem que retirar, às vezes, essa parte. A lesão tem que ser retirada. Seja onde ela estiver. Quando é cirúrgico, tá? A gente está falando aqui de um tratamento mais grave, né? Então, assim, por exemplo, tem uma endometriose da bexiga e aí a gente precisa retirar, até resolver. É cirúrgico. A gente vai por videolaparoscopia sempre, minimamente invasiva ou robótica. Retira-se aquela área de endometriose e sutura a bexiga. Então, assim, aí entrar no intestino. Aí no intestino a gente tem algumas formas de abordar. A gente pode fazer desde uma shave, que é tipo uma raspagem, e a gente retira e às vezes sutura. Aí a gente faz, às vezes, uma retirada de um disco do intestino, chama discoide, ou ressecção segmentar. Imagina que você tem um cano. Então a gente corta dos dois lados e reemenda na mesma cirurgia, entendeu? Então, assim, é brabeira, não é tranquilo. É assim, é uma coisa que eu vivo para isso, né? Mas é uma cirurgia que, em regra, a maioria dos ginecologistas não gosta, porque é um pouquinho avançada, é um pouco mais delicada. Demorada? Cara, eu costumo operar sábado e domingo, para não ter hora para sair, entendeu? É mesmo, doutor? É porque, assim, é uma coisa até que consome um pouco a gente, porque... Cara, assim, como é que eu vou operar endometriose, que é tão difícil assim, com hora, eu tenho consultório de tal hora, não sabe, não esquece. Começa cedo e sem hora pra acabar. É mesmo? E pode durar em torno de quantas horas uma cirurgia? A que eu fiquei mais, não foi eu que operei, foi um chefe meu do Instituto CRISP, que é um monstro, o Cláudio CRISP, é o bambambam da endometriose no Brasil, um dos caras. Até mandar um abraço pra ele. E você operou junto com ele? Foram 9 horas.
9 horas. 9 horas operando coisa difícil. Não é 9 horas fazendo plástica, não, sabe? 9 horas operando coisa difícil, operando coisa, assim, estando sempre, Delicado. sabe? No ureter, pô, se você romper, você tem que reimplantar, intestino, cara, vaso grande, a pelve ela tem. Os vasos que vem, a aorta, ela se divide, desce pela pelve e vai pra perna. Tem as veias que vêm da perna. Tem os nervos que vão para a coluna. Tem o intestino. Tem a bexiga, tem o útero, tem os ovários. E tem as trompas. Então, assim, é órgão pra caramba num espaço de, sei lá, Você escolheu esse órgão ainda? Imaginava a pele tanto? feminina não é fácil. Caramba! Mas é muito legal. É algo assim que é encantador. Faz brilhar os olhos, entendeu? Se você operar aquilo e conseguir dar qualidade de vida de novo, a mulher falar, não, pô, não sinto mais nada, engravidei. Agora, doutor, vamos entrar, então, já que você falou um pouquinho, né, do que os olhos brilham por essa área, vamos entrar um pouquinho nessa sua vocação, podemos dizer assim, a sua escolha pela ginecologia, pela obstetrícia. Bora lá, conta um pouquinho pra gente. Você é daqui, estamos gravando nosso DoutorCast de Volta Redonda, mas eu sempre evidencio que o DoutorCast vai longe, voa longe. E é bom demais saber que tá em todos os lugares. Inclusive, galera aí, ó, seguindo o nosso canal, acompanhando tudo. Vou relembrar você, tá? De colocar lá, de curtir, colocar a sua opinião. Tá gostando do assunto? Comenta aí e deixe sugestões também para próximos temas que vocês gostariam aqui. Acompanha a gente, tá? Me conta, é daqui? Conta um pouquinho da sua história. Bem, na verdade, eu sou nascido em Resende, né? Cidade aqui vizinha. Eu sou neto de médico. Filho de médico, irmão de médico, então assim, minha família inteira, eu acho que... Não, cara, eu sempre vivi isso, meu pai sempre foi um cara muito estudioso, então assim, ele lia a revista de New England, que era a revista de medicina mais conceituada no mundo, assim, ele lia quando eu era criança, então assim, a gente via isso e acabava ficando apaixonado. É engraçado que eu não tinha que viajar... Vou dar uma passadinha no hospital, 2 horas esperando o carro, né? Vocês ficavam esperando, só uma passadinha. Mas assim, cara, aí eu fui me apaixonando, aí eu fui pro Rio, fiz medicina lá, fiz a residência médica nos melhores lugares, que é no Instituto Fernandes Figueira, que é da Fiocruz. Aí nisso eu já emendei mastologia, aí nisso eu já emendei esteroscopia, que é endoscopia ginecológica, aí laparoscopia. Aí, sei lá, fiz meus títulos de especialista e depois eu fui fazer uma pós em Belo Horizonte de cirurgia vaginal. Meu Deus, uma pós de robótica. E agora eu tô 2 anos já na pós do Instituto CRISP, que é um lugar assim... Imagina você tá no suprassumo da cirurgia ginecológica no Brasil, onde tem tudo. Eles têm lá laboratório de cirurgia em animais, laboratório de cirurgia em inanimados, né? Então, tipo, chama caixa preta, né? A gente faz exercícios para melhorar a nossa habilidade, né? Porque tem que ter um pouquinho mais de habilidade para conseguir fazer essas cirurgias. E inclusive, de cadáver, fresco congelado, que vem de fora, que não tem legislação no Brasil para isso. É verdade. Então, eles vêm lá da Europa ou dos Estados Unidos e é tudo legalizado e tudo. E a gente tem a oportunidade ali de treinar anatomia mais profunda, né? Assim, chama retroperitônio, raízes nervosas. Então, assim, é fantástico. Isso é no Rio, assim? Não, é em Juiz de Fora. É muito legal. E você tá 2 anos lá nessa... É uma especialidade, é uma especialização? Como é que Aquilo, na verdade, é uma pós-graduação, né? Chama Instituto CRISP, que é respeitado no mundo. Referência tá? em cirurgia E assim, vem gente do Brasil inteiro. Então, eu tenho colega de Manaus, de Aracaju, de Lages, Porto Alegre, de Foz do Iguaçu, do Brasil inteiro, Brasília. Vem todo mundo pra cá. Então, assim, vai todo mundo, pega o avião, pega um ônibus, pega todo mundo lá, leva pro instituto, aí a gente, opera junto, troca ideia, troca informação, mostra a cirurgia que a gente fez. Cara, é fantástico, é fantástico. Que legal, doutor. Nossa, eu desconhecia esse instituto, é tão específico, né? Com um trabalho mais para endometriose, que hoje, vamos dizer, é o foco do seu trabalho? É um dos carros-chefes aí do que você realmente mais trabalha? Isso aí é o que eu mais faço mesmo, sabe? São essas cirurgias, e não só cirurgia, né? Eu cuido dessas mulheres na região, eu recebo muita paciente daqui de Volta Redonda, Angra, sei lá, Cruzeiro,
Cara, vem até do Rio às vezes. E aí elas vão para Resende, né? Meu consultório é muito perto da estrada, então é fácil, isso é ótimo. Elas vão lá, aí são examinadas, são vistas e fazem os exames, voltam, às vezes operam, às vezes só acompanha. Aí depende de cada caso, né? Mas normalmente quando vem para mim, ela vem meio já com indicação cirúrgica. O clínico, né, não conseguiu tratar, o ginecologista que não opera isso, não conseguiu tratar e assim, ou já tá naquela fase que precisa operar mesmo, sabe? A gente tem três possibilidades de cirurgia, até é bom falar isso. Uma, quando a paciente é infértil. A outra é quando ela tem dor intratável, ou seja, ela já tomou remédio, 2, 3 remédios não resolve. Ou quando ela tem uma lesão num órgão nobre comprometendo a função. Então, por exemplo, tá no intestino e tá tendo diarreia ou sangramento durante o período menstrual. Tá da bexiga, ou tá estenosando, fechando o ureter dela e pode dar hidronefrose e perder o rim. Então são esses, na verdade, essas são as principais indicações de cirurgia de endometriose. Então, esses 3 casos indicados e graves, né? Assim, realmente quando você fala assim, que pode fechar, né? Alguns canais, pode... Realmente ela pode ser uma doença, entre aspas, mais simples, né? Quando você pega lá no começo... Quando você tem essa percepção, por isso que aquela importância daquilo que a gente falou de se conhecer o próprio corpo, para essa dor tá diferente. Diagnóstico precoce. Aquela a pontuação, né, de 1 a 10, essa dor tá aumentando, ela está progressiva, mas ela pode ser também já chegar, como chegam a muitas pacientes, em casos mais avançados, que não conseguiu tratar com medicação? É isso? Trata-se antes do ponto cirúrgico? Como que é o tratamento? Na verdade, a gente tenta um controle com medicação e tentar fazer ela evoluir mais devagar. A gente sabe a doença que é maldosa. Porque assim, por exemplo, quando a gente começa uma medicação, a gente sabe que aquela medicação deve durar uns 2 anos, deve até fazer efeito. Depois, cara, tem que passar para outra, porque o endométrio que não está no lugar, a endometriose, ela já começa a não responder tão bem. E a doença continua evoluindo independente da gente estar bloqueando, sabe? Então, assim, é difícil. O manejo dessa paciente é difícil, sabe? E muitas das vezes elas acabam em cirurgia, entendeu? A gente tenta prorrogar a cirurgia para ser uma cirurgia só na vida. Mas às vezes tem possibilidade de ser mais. Mas a gente tenta uma vez só, porque assim... Depois que você opera, nunca fica igual, né? Então a gente vai ter cicatriz na pele, então a próxima é mais difícil. Então a gente tenta prorrogar bastante para quando opera que opere uma vez só e resolva tudo. E vamos lá, essa cirurgia, a gente falou aí das 3 possibilidades de cirurgia, mas antes disso, o tratamento, vamos voltar só um pouquinho. Esse tratamento ele é para não menstruar, porque quando a gente entende, é a menstruação que causa isso, entre aspas, né? A menstruação fora, onde ela deveria sair, ela está se alojando em outros locais ali indevidos. Não menstruar resolve ou não necessariamente? Não menstruar melhora bastante em regra. Quando a doença é mais inicial... Quando a paciente é bloqueada, ou seja, ela não menstruar, tomar anticoncepcional contínuo, ou colocar um DIU hormonal, ou fazer um implante desses subcutâneos, ou qualquer coisa que faça com que ela não sangre, já melhora. E, em regra, melhora sintoma também no início. Então, assim, já é uma coisa bacana, que ela não negligencie isso, não negligencie a dor e trate, ou pelo menos controle a doença. Sabe? Mas tem que fazer isso e tem que ter um exame de imagem, um exame clínico bem feito, pelo menos uma vez por ano, junto com o preventivo. Para quê? Para que a gente tenha certeza que aquela doença não está evoluindo e vai afetar, por exemplo, a reprodução daquela paciente. Porque esses sintomas começam aos 14. As pacientes que têm endometriose, em regra, cara, eu fico impressionado. Falei assim, mas você tem 20 anos de dor? Tem 20 anos de dor. E a dor sempre foi assim, cara, sempre foi super forte, eu não ia no colégio. Então, assim, chega a dar pena daquela pessoa viver tanto tempo sem ter controle. E, às vezes, naquela época, ainda o ginecologista, não sei se negligenciava ou não tinha não essa via. percepção, Não via, realmente. E aí acabava, não, é normal, sabe? Cara, não tratava, não cuidava. E não menstruar não faz mal. Não menstruar não tem problema nenhum. É só você não fazer... Que, na verdade... Quando a pessoa toma pílula anticoncepcional, ela não tem menstruação, ela tem um sangramento de privação. Privou da pílula, descama endométrio. Se você tomar a pílula contínua, tanto é que, por exemplo, tem medicação que é assim, é o ciclo e é o contínuo. Então, assim, é o mesmo remédio.
Ele só tem uma caixinha diferente com 28 comprimidos, e o outro tem de 21. Então, cara, não tem problema nenhum você tomar direto. Zero problema. Não faz a menor diferença. Porque ainda tem esse mito, né? Essa Ah, questão. mas isso aí é... Ih, não, aí como é que vai Ficar sair? Vai ficar lá preso, dentro? Não, na verdade... Nem produz, Como né? eu faço esteroscopia, né, que é o exame que a gente olha o útero por dentro, as pacientes que que usam pílula contínua, o endométrio é atrófico, fininho, você nem vê, não tem sangue preso lá dentro não, pode acreditar. O sangue, na verdade, está circulando nos vasos. Normal, e o endométrio é fininho. Então, assim, não muda em nada, você pode fazer isso. Agora, tem algumas pacientes que, quando usam anticoncepcional contínuo, às vezes vai ter um escapezinho no mês e tal. Então, isso aí, esse manejozinho, isso o ginecologista sabe perfeitamente fazer, é facinho. Mas, assim, aí a gente tá falando de anticoncepcional, que aí a gente entra numa outra questão de anticoncepcional faz mal, não sei o quê. E aí, ou seja, tipo assim, realmente, né? Tem os prós e os contras, ou é uma das possibilidades de tratamento? A gente fica entre a cruz e a espada, né? Na verdade. Existem aquelas pacientes que têm contraindicação do uso anticoncepcional. Por exemplo, as pacientes que tiveram trombose na perna, trombose venosa profunda, que tiveram trombofibrite, ou que tem familiares, isso também... Familiar só não contraindica, não contraindica. Ou tem câncer de mama. Entendi. Então, assim, essas pacientes, assim, a gente vai ter que lançar mão de alguma forma, de alguma coisa para bloquear o hormônio dela, né? Ou vai ter que operar. Não tem jeito. Olha, essa daí não pode tomar progesterona, não pode tomar estrogênio, teve câncer de mama. Cara, essa vai cair na cirurgia, não tem jeito. Tá? O histórico genético, ele é um fator para se ter endometriose? Mãe teve, vó teve, ou enfim. É um fator, mas não é o fator mais importante. Eu não sei se ele se mistura, porque como 10 a 15% da população tem, como é que você vai quantificar quem realmente é fator hereditário ou não? Não existe famílias de endometriose. Entendeu? Então, assim, não é o principal fator. Entendi. Os principais fatores, assim, na verdade, a quantidade cesariana aumenta a chance. É mesmo? Aumenta a chance de endometriose. Você fazer... A cesárea, ela é um fator que... É um fator. Por quê? Porque, na verdade, vai muita célula para dentro da pelve na hora da cesariana. Então, pode dar na parede abdominal. Tanto é que existe endometriose da cicatriz da cesariana, embaixo da cicatriz. E é uma das que mais dói. Porque já é uma região sensível, né? É uma das que pior dói, porque pega os nervos já deu nervoso na minha cicatriz aqui. Pega os nervos da parede abdominal, pô, a dor ali o tempo todo, cara, é horrível. Né? E sempre durante o período menstrual, é impressionante. Fala assim, não, eu tenho dor na minha cesárea, mas só quando eu menstruo. Mas engraçado também que a gente escuta por um outro lado, e me corrija se eu estiver errada. Eu tive filhos e melhorou o meu fluxo. Melhorou um pouco a minha cólica. Isso pode acontecer? Ou isso realmente é de caso para caso, doutor? Cara, é de cada caso. Em regra, quando se tem filho, o útero cresce um pouco, o fluxo aumenta. Porque o útero, ele aumenta 70 vezes. 70 ou 700. Não sei. Mas depois ele vai diminuindo... E aí ele nunca volta ao estado zero. Ele fica sempre um pouquinho maior. Uma menina com útero, assim, que nunca engravidou, a gente chama de nuligese, tem um útero de 7 centímetros. Uma que já engravidou e tem de 9, 10. Se engravidou 2 vezes ainda, 3, aí realmente... Aí volta a 10, assim, porque ele cresce e volta ao mesmo local, entendeu? E a tendência... Mas isso aí não é um fator mais importante, assim. É porque na cesárea aumenta, porque aumenta a chance de endometrioma na parede abdominal. Então, assim, mas também é uma situação meio que fácil de tratar, não é tão difícil, enfim. E o caso que a gente chegou, então aí a gente chega na parte de foi preciso a cirurgia, que é uma daquelas 3 possibilidades, que é a pessoa que ela já é infértil, é isso? Ou seja, às vezes uma pessoa até mais velha? Ela pode ter infertilidade por diversas coisas. Porém, a gente sabe que 50% das mulheres inférteis têm endometriose. É muita coisa, né? Nossa. Não necessariamente ela não vai conseguir engravidar pela endometriose. Mas, por exemplo, tem endometriose e tem um mioma. Tira o mioma, às vezes engravida. Tem endometriose e tem a trompa fechada. Ela pode engravidar, assim, depois que abre a trompa, chama neocelpingostomia, engravida. Então, assim, mas 50% dos casais, aquela que você procurou tudo, não achou nada. Às vezes a gente vai fazer a laparoscopia e tem endometriose. Olha só. Entendeu? E assim, se a gente retirar todos os focos, ela aumenta em 60% a chance de engravidar. Então é muita coisa.
Mas em focos que não estejam comprometendo alguma parte, por exemplo. Independente do local da pelve. É mesmo? Então, por exemplo, aquela paciente tem endometriose na bexiga. Atrapalha ela engravidar. Porque o processo inflamatório, ele é sistêmico. Não é uma coisa no local. Não é na trompa, não é no intestino. Tem que tirar e tem que tirar tudo. Não pode deixar nada. Não é ir lá fazer uma cauterização de endometriose. Não, é ressecção da área. Então, se tem no intestino, vai retirar um segmento do intestino, ou um fragmento, mas vai tirar tudo. Não pode deixar nada. Se tem no diafragma, músculo da respiração. Sobe assim? Sobe. Aí, às vezes, a gente tem que retirar lá no diafragma. Aí, essa paciente é clássico. Tem dor no ombro. Em regra, o direito. Ela tem dor no ombro direito no período menstrual. Você tem dor no ombro quando você está menstruada? Tem. Falei, já sei, tá no diafragma também. Ontem tive uma paciente assim. Meu Deus. É realmente a dor incapacitante. Assim, essa dor no ombro, em regra, é uma dor que passa com anti-inflamatório. Mas ela Mas, cara, você já sabe que tá lá. Você suspeita, opa, peraí, pode ter uma endometriose no diafragma. Vamos ter que, na cirurgia, estar preparado para isso. Porque, assim, a cirurgia que eu vou é multidisciplinar. Então, assim, tem um proctologista, às vezes tem um urologista, às vezes sou eu e o proctologista só. Então, assim, tem que ter uma instrumentadora muito boa, tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter um psicólogo, tem que ter um clínica da dor. Então, assim, a equipe é grande, entendeu? Nossa. E os materiais, as cirurgias são caras, né? Os materiais da cirurgia são caríssimos, sabe? É grampeador disso, é pinça daquilo. Então, são materiais... São instrumentos muito específicos, muito São caros, diferentes. são de muita tecnologia, né? Então, você tem pinça ultrassônica que, sei lá, que faz a dissecção sem estragar o tecido que está em volta. Você tem um grampeador que vai grampear o intestino, então tem que confiar nele, porque se não grampear direito vai dar fístula e dar uma tragédia. Nossa. Então, você tem fios especiais, você tem robô, às vezes, que a gente faz. Infelizmente, na nossa região ainda não tem robô. Ainda não temos, mas a gente pode falar o quê? De alguns lugares, o quê? As capitais, as grandes capitais? Eu já faço cirurgia robótica, né? Mas, assim, sempre tem um doido que quer fazer e faz. Aí, às vezes, eu vou ao Rio e opero no Rio. Porque um doido, porque realmente porque assim, como é que você faz cirurgia robótica, pós-graduação disso e não tem robô na sua cidade, né? Mas assim, é paixão mesmo pela cirurgia, pela tecnologia. Pela tecnologia, né? Cara, eu ganho a mesma coisa que eu ganho aqui, eu ganho pra ir lá no Rio. E então tá assim, mais mas legal. eu vou. Eu vou porque é minha paixão, eu vou. E vamos falar então dessa cirurgia. Essa cirurgia, porque você falou aí, né? Primeiro, o seu histórico, que é tanta coisa aí tem história pra contar. De especializações, de tudo. Mas essa parte da laparoscopia é uma das... É hoje a forma da cirurgia que você mais realiza. E como que é essa laparoscopia? Como que é essa cirurgia, de modo geral? Na verdade, a gente coloca a paciente deitada numa mesa, com uma perna numa botinha assim pro lado, tá? Pra gente ter acesso à vagina, ter acesso ali ao reto se precisar. A gente entra pelo umbigo com uma câmera, com uma portal de 1 centímetro. Pelo umbigo? Com uma câmera. É um tubinho que entra que tem umas lentes e consegue enxergar tudo muito melhor do que a cirurgia aberta. Endometriose não se faz aberta. A gente faz por vídeo. Já sempre. Foi o tempo que isso aconteceu? Porque você não vê lesão. Você não consegue enxergar por baixo assim, sabe? É mesmo? E com aquela câmera, você imagina, você consegue entrar com ela e ela olhar pra cima. Então, assim, olhar pros lados, a visão é melhor. Tô te perguntando assim, por exemplo, uma cesárea. Tu aproveitou e tinha uma suspeita ali, mas engravidou, que coisa boa. E aí, doutor? Estou te perguntando porque aconteceu comigo. Tá. Comigo. Então, e aí? E aqui? Não, a gente não viu nenhum ponto que pudesse realmente caracterizar que você tinha, né? Talvez sintomático. Como que é isso? Porque realmente... assim... Cesariana não é o momento de tratar isso. Não, foi só Se passar pela frente e tiver na minha frente, eu vou tirar. Mas assim, não é o momento adequado para tratar isso. Até mesmo porque durante o período da gestação, em regra, aquela doença fica meio latente. Porque não tem menstruação. Lembra que a gente falou que não tem menstruação? Né? Verdade. Então, assim, quando tá grávida, não tem menstruação. Então, ela fica um pouco mais latente. Não quer dizer que curou, tá? Porque depois que volta com tudo. Então, assim, a cirurgia em si, ela é assim, você vai e entra com uma câmera, aí você entra com portais laterais,
Portais de 5 milímetros. Então é imperceptível depois. Isso no umbigo. Pelo umbigo. Pelo umbigo vai a câmera. Tá. Pelas laterais vai os portais que a gente usa com a mão. Então uma pessoa faz a câmera e os outros dois vão naqueles instrumentos de 5 milímetros fazendo a cirurgia inteira. E aí essa pontinha, ela... Da pinça. A pinça, ela disseca, ela Ela corta, tem vários tipos e várias formas. Então ela tem tesoura ultrassônica, tem pinça bipolar. Cada uma faz uma função. Eu adoro material, tem todo material. Então, assim, a gente ali, você consegue... Pô, pra aquela lesão ali, é melhor pegar como? Uma pinça com dente pra você puxar e aí fazer disso jeito, tal. Essa é a parte técnica, né? Mas é interessante. Mas é importante que a gente consegue fazer tudo com aquilo, entendeu? De forma muito minimamente invasiva, né? Que se chama Exatamente, hoje. minimamente invasiva. Já o robô é a laparoscopia. Só tem que é uma laparoscopia com braços biônicos. Então, eu vou lá, por exemplo, a gente chama de docar o robô. Coloca o robô na pelve, posiciona o paciente, passa a laparoscopia toda, né, do robô, bota os bracinhos dele. Sai, tira a luva, tira a máscara, senta num console separado do paciente e ali você opera com visão tridimensional. Isso é uma doideira. É bizarro. É bizarro. Essa tecnologia é uma doideira. É a coisa mais gostosa. E ali, naquele legal, é que você controla a câmera, os 3 braços do robô, o seu auxiliar ele fica só te entregando coisa ou puxando uma coisa ou outra. Mas assim, em regra, você opera sozinho. Nossa, que legal. A tecnologia, a gente sempre dá ênfase nisso aqui, sobre a tecnologia médica, que é um negócio absurdo mesmo, em tantas áreas. E aí, agora conhecendo essa, é demais. Agora me fala, infertilidade. Essa mulher fez a cirurgia, você falou que aumenta em 60% a chance. Então, ela realmente pode ter a esperança de que não consigo engravidar, descobrir o problema, fiz a cirurgia, posso engravidar? Como que é isso? E aí tem esse trabalho até multidisciplinar, tem o que você bem pontuou, né? Psicólogos, imagino que seja... Como um ponto muito delicado, as mulheres, na maioria das vezes, elas têm qual idade? Elas são idades férteis que querem engravidar? São várias coisas que você falou aí, né? Assim, hoje as mulheres querem engravidar depois dos 30, né? Assim, que ela tem que fazer o projeto de vida dela, não pode depender mais do homem para poder cuidar da parte financeira dela, ela precisa trabalhar, né? Então, assim, ela quer resolver os projetos de vida dela e depois engravidar. Ontem eu recebi um paciente que falou assim, eu tô 41 anos, agora eu posso engravidar. Eu falei, agora você tem endometriose que vai tentar engravidar. Isso, né? Assim, é bem por aí. Então, assim, um dos fatores é esse, a idade começa a atrapalhar muito. Então, assim, principalmente se você tem endometriose, você tem que se planejar para engravidar antes e tratar e controlar aquilo antes. E quando você, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela... Eu gosto de falar dela, porque assim, me emociona. Ela teve uma nenenzinha, teve microcefalia na época da Zika, né? E depois que ela teve esse neném da Zika, o neném dela já estava maior, Giovana é linda. Ela falou assim, não, eu preciso ter outro filho para cuidar dela. E ela falou assim, eu tive endometriose, operei, aí tive a Giovana e agora eu preciso operar de novo, voltou a doença e eu preciso ter outro filho. E aí a gente operou ela, na verdade eu não pude fazer o parto dela, porque eu tava na pós, mas ela foi feito o parto dela aqui, ela ficou super grata. E assim, ela é uma pessoa que eu gosto e que eu assim, gosto de falar, porque é uma pessoa assim, extremamente batalhadora e conseguiu assim, operar e teve o filho, e sabe, e isso é muito bacana de ver a pessoa, sabe... Com a vida dela, assim, depois da cirurgia, 2 cirurgias, é isso mesmo? Ela fez uma, ela engravidou, não foi comigo a primeira. A segunda foi comigo, eu ressequei tudo de endometriose. Ela tinha voltado mesmo. Tinha voltado. Aí eu operei, aí ela ficou bem e engravidou, assim, 2, 3 meses depois ela conseguiu ter filho. Engravidar, né? Aí ela teve o filho dela, a filha dela, outra filha. E tá super feliz, sabe? Ela é de Barra Mansa até aqui. Um amor de pessoa. Que delícia, assim. Eu imagino a sua área, essa parte tão específica da sua grande área, né? Porque realmente a ginecologia
e a obstetrícia é tão grandiosa, mas assim, essa parte deve ser ter um significado muito forte, assim. É gratidão. Eu acho que eu tenho muita gratidão para a medicina, na verdade, por isso. Eu vejo que assim, que é aquela oportunidade da gente fazer alguma coisa que vai fazer diferença na vida da pessoa, sabe? Então eu tenho gratidão de poder tratar e fazer tanta diferença, eu acho. Ah, mas é bom. Não, cara, eu me empenho muito mesmo, sabe? E assim, eu acho que a palavra que eu tenho da medicina é gratidão, sabe? Sem dúvida. Tem algum outro caso que poderia contar pra gente, assim, transformador? Eu tenho caso de paciente que, assim, que tinha muito mioma e tinha endometriose e a gente consegue tirar aqueles miomas todos. Que até uma coisa legal de falar, até voltando um pouquinho, que assim, algumas mulheres chegam no consultório e vêm tirar meu útero porque eu tenho endometriose. E é assim, não é isso. Tirar o útero não resolve. E às vezes ela ouviu isso de um ginecologista. Falou assim, cara, olha, tira o útero. Não, cara, não é tirar o útero. Tem que tirar os focos da doença, senão não melhora nada. E às vezes não estão somente no útero. Tá no intestino, tá no peritônio, tá nos ligamentos. Tá onde tiver, a gente tem que tirar. Tem que acessar e tem que tirar. Então, assim, e quando ela opera e tira só o útero e fica a doença, é pior para operar depois, entendeu? Então eu peço que, assim, quando tem endometriose mesmo, vê que tem, fez isso, cara, não vai para tirar o útero, vai para ressecar as áreas de endometriose e pode ser, não, tem prole constituída, né, já tive meus filhos, prefiro parar de sangrar, tudo bem, pode melhorar inclusive a dor, porque às vezes a endometriose está no útero mesmo. Mas não é só tirar o útero, não vamos simplificar, porque não é tão simples assim. Tá, né? E algumas pacientes chegam querendo... chegam. E tem algum outro caso que você pode lembrar aí pra gente que talvez marcou? Imagino que sejam tantos, né? Quantas pacientes atendidas aí ao longo Teve uma que eu operei aqui no Vita, que assim, que era uma paciente bem gordinha, sabe? E assim, um índice de massa corporal bem alto. E a gente operou e foi uma das mais difíceis que eu já fiz. Hoje é o Hospital Santa Cecília, hoje não é Vita mais. Nem sei se pode falar por causa do nosso patrocinador. Pode, não. Mas assim... É o histórico, né? Faz parte e assim, foi uma cirurgia assim, de 4, 5 horas e a gente ressecou um pedaço do intestino, retirou a parte do útero, retirou a bexiga e tirou parte do diafragma. Cara, e essa mulher mudou a vida dela, sabe? Ela não tinha mais relação sexual com o marido, por dor. Ele aceitou, ele falou, cara, tudo bem, ela tem dor, eu entendo e não vou ter. E aí, cara, ela voltou a ter uma vida bacana, entendeu? Qualidade. Tem uma outra de Resende também que eu falei isso e lembrei. Uma paciente que virou e falou assim, cara, eu não era mais eu. Eu juro, ela chegou pra mim, foi essa semana passada. Eu não era mais eu me sentia uma pessoa diferente, parecia que era outra pessoa que estava dentro de mim. Eu ganhei de volta a minha felicidade. Assim, cara, imagina se você sente dor todo dia, da hora que você acorda até a hora que você dorme. E no início a dor é cíclica, ela é naquele período menstrual, depois ela vai piorando e vai se tornando o mês inteiro. Independentemente de estar menstruada. E a dor na relação é toda a relação, entendeu? De todo jeito. Então, assim, cara, é muito comprometedor, sabe? A qualidade de vida da mulher fica muito comprometida, muito mesmo. Quando você fala, né, da sua profissão, do que você faz, né, que você realmente já pontuou aí, os olhos brilham, né? Realmente é aquela paixão. Você é muito realizado com a sua profissão? Na verdade, eu assim, sou apaixonado pelo que eu faço. E eu perco alguns fins de semana com isso, né? Acaba que eu tenho 2 filhos, a Letícia e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tem 12, a Letícia tem 10. E assim, eu perco alguns fins de semana com eles. E aí o tempo que eu tenho livre, eu tento ficar com eles. Mas o resto, cara, eu tô enfiado dentro da ginecologia, enfiado em estudo, ensino, plataforma com cirurgia de vídeo que eu tô vendo, coisas novas, tecnologia. E no consultório, né? Sou bem, assim, ocupado, bastante ocupado. A gente sabe que demorou para marcar. Para marcar não foi tão fácil, não né? Não foi fácil. E tem que estar sempre se atualizando, né? E é casado com uma médica também. Exatamente. Minha esposa, ela é hematologista, doutora Juliana. Ela, aqui em Volta Redonda, ela trabalha aqui bastante, trabalha na FOA. Também trabalha na FOA. Dá aula lá. Então, assim, ela é um amorzinho. A Juliana é fantástica. E você nunca deu aula? Não, eu não tenho essa vocação.
Talvez Ele tá assim, falando isso agora. ajudar. Não, assim, ajudar outros colegas a operar, ensinar o que eu sei da parte técnica. Eu tenho um pouquinho de habilidade, assim, manual, eu fui desenvolvendo isso, né? E para mim isso, assim, se torna um pouco mais fácil. Mas assim, eu sou muito, assim, eu acho legal ajudar as outras pessoas. Então, às vezes tem estudante de medicina dela, eu queria ver cirurgia, ginecologia, tal, tal, tal. Aí vai lá, assiste comigo, acompanha. Que legal, Isso eu adoro. Isso para mim é... Realização. E o instituto, na verdade, quando a gente está nesse grau que a gente chama CPP, né? Cirurgião Pélvico Pleno, a gente, na verdade, a gente dá chique, né? É legal, né? Chique, é né? legal, Você né? já tá nesse grau aí, ó? Tá chegando, tá formando. É verdade, tô lá. Tô acabando já, graças a Deus. E, assim, a gente ajuda alguns fellows, que a gente chama, a ajudar na técnica. E cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu... Né? Cada um tem a sua característica, cara. Eu, graças a Deus, nasci com habilidade manual legal, bacana. E você se encontrou mesmo, porque a gente sempre, de vez em quando a gente bate um papo aqui com o pessoal que vem, porque a medicina é muito ampla. E já chegou na medicina querendo fazer ginecologia? Não, eu ia fazer cardiologia. É mesmo? Meu pai é cardiologista, né? Então, assim, eu queria fazer cardiologia, achava bacana também os aparelhos, sempre gostei. Uma vez ele me levou numa psicóloga dessas que vê vocação, né? Teste vocacional. Teste vocacional, Aí ela falou assim pra mim, aí ele vai mexer alguma coisa, aperta botão, coisa manual, é isso que ele gosta. Ele já sabia. A moça lá do Rio, chama Maria Alice Rocco, não sei nem se ela ainda trabalha, sabe? Nossa. E ela, aí assim, ele vai apertar botão, vai ser cardiologista, vai fazer eco, vai fazer não sei o quê. Cara, aí assim, eu fiz um parto, sabe? Aí lá no Miguel Couto, eu falei assim, cara, eu vou fazer isso aqui na minha vida, eu gostei. Eu comecei, assim, me emocionei, achei bacana. E aí esse tio meu era ginecologista, que é um cara que é fantástico, me ajudou muito, tinha uma clínica enorme de ginecologia. E eu sou muito grato a ele, porque ele me ajudou a dar o pontapé inicial para começar, sabe? E o outro que me ajudou muito, né, que era um cirurgião geral, ele era cirurgião geral, veterinário e aviador. Meu Deus! Juro, fazia acrobacia aérea, cara. E operava muito, mas ele operava muito bem, tinha habilidade muito boa também. Ele era bom em todas as frentes aí, ó. Assim, aí ele acabou que ele me ajudou muito no início da laparoscopia, que a gente fica um pouco inseguro para começar e tal. E ele me ajudou muito. Então, assim, eu tive ajuda, assim, a vida foi me levando nesse caminho, sabe? Com boas bases, né? Com bons suportes. E as crianças aí, que você falou que é a Letícia e o... E o Gustavo Henrique. Eles já falam de medicina? Porque, imagina, os pais médicos. Não, lá em casa eles vão ter opção. Ou eles vão fazer clínica ou cirurgia, cara. Pronto, entendeu? Tá ótimo. Tô brincando. A gente tem a tendência sempre a querer dar um caminho bom, mais fácil para nossos filhos. Talvez mais fácil não, mas talvez um caminho traçado, né? Eu acho que não é um caminho fácil. Porque é um caminho que a gente abdica de muitas coisas na vida, porém, assim, é muito gratificante, a gente pode ajudar muita gente. Minha esposa, tem um projeto social, então ela ajuda muita gente. E eu vejo que dentro da medicina eu consigo ajudar muita gente. E isso me dá uma felicidade muito grande em poder fazer isso. Então... sei lá, eu acho a profissão mais legal que tem. Então, claro, né? E aí a mãe também ali do lado. Mas realmente, eu brinco com o pessoal aqui que eu tô com pós em medicina e a gente vai entendendo que é uma profissão muito bonita, com tantas... Estamos falando hoje de ginecologia, obstetrícia, mas quantas possibilidades realmente. Os meninos vão ter boas opções aí, né? Na verdade, meu filho, ele edita os vídeos, sabe? É mesmo? Eu falo, você me ajuda a editar o vídeo aí. Já pra ele já... Falei assim, aonde você quer? Corta aqui. Cara, ele faz aquilo numa velocidade que é impressionante. Os vídeos, você fala os vídeos das cirurgias. O vídeo que foi assim pra rede social, né? Claro, não com as explicações. Teve um que eu dei uma aula de, sei lá, de retirada de esterectomia, né? De retirada de outra. Aí era um vídeo que cara, ele editou, ficou fantástico. O pessoal, você fez isso? Cara, eu não fiz nada disso. Quem fez isso foi meu filho. Que legal. Na parte de computador, ele é muito bom. É também do apertar botão também. Também. Não deixa de ser. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho. A gente tá caminhando, é muito assunto para falar. A gente não consegue mais tempo, como eu disse para vocês. O tempo do doutor é precioso, mas a gente precisa aproveitar enquanto ele tá aqui para falar um pouquinho sobre... Não é prevenir, né? Seria a palavra. Porque não existe a prevenção, eu tô certo? Prevenção de endometriose não existe. Existe aquilo que a gente pode fazer para ir para não piorar, né? O que seria?
Na verdade, existe um controle, tenta controlar quando a gente já sabe que tem a doença, mas algumas mulheres a gente já sabe que tem uma chance maior de ter endometriose. Então, por exemplo, aquelas pacientes que têm miomatose, aquelas pacientes que têm malformação do útero. Então, aquelas pacientes que têm muitas cesarianas, teve 2, 3 cesarianas. Então, elas têm uma chance um pouco maior de ter. Então, a gente fica mais atento aos sintomas, mais atento a dor na evacuação, dor na relação sexual, dor no período menstrual, dor fora do período menstrual. Tudo isso é sinal de alerta. É sinal de alerta. E não dá pra bobear, né, doutor? Não, deixar crescer, cara, é complicar a sua vida, entendeu? Então, assim, o ideal é que a gente trate logo. Seja retardando a doença, com bloqueios hormonais, ou com cirurgia. Ou se ela tiver também quase na menopausa, não tiver sintoma muito de dor na relação sexual. Porque, assim, a relação sexual, que na verdade a gente chama de dispareunia, sabe? A dor na relação sexual, se é uma coisa que melhora a dor na relação sexual, é a cirurgia. Porque, em regra, é uma fibrose dos ligamentos útero-sacros, que ligam o útero ao sacro, ao osso sacro, atrás. Então, assim, cara, o pênis bate ali. Então, assim, é ali que vai dar dor, entendeu? Então, quando o pênis estiga, que ele empurra, bate no final, é uma dor ali, terrível. Tanto é que é a dispareunia profunda, exatamente. É lá no fundo, não é no início da vagina, que é outras patologias no início da vagina, é lá no fundo. No início talvez sejam outras questões então ela sabe a posição que incomoda ela, é aquela ali, ela nem faz mais. Entendeu? Então, na verdade, existe um tipo de dor na relação, não é qualquer dor. A dor pode ser, sei lá, vamos falar, candidíase, um incômodo, um ressecamento, uma outra coisa. Mas aquela dor que encostou em algum lugar ali, um ponto fixo, realmente merece às vezes a dor, ela começa na relação sexual e dura 2 dias. Caramba. Tem mulher que às vezes tem dor no orgasmo, tem orgasmo, tem dor, morre de dor. Cara, é assim, é terrível para a parte, assim, íntima da mulher, sabe? Dos relacionamentos, realmente. Agora, voltando ao assunto da Anitta, que trouxe tanto essa pauta em evidência e que demorou-se 9 anos, a Anitta, né? Como a gente fala, nossa, mas a Anitta, ela poderia ter todas as possibilidades de diagnosticar isso. Por que demora tanto, doutor? Realmente as mulheres precisam observar mais seus sintomas, procurar mais rapidamente os médicos, porque eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa evidenciar aqui no nosso bate-papo. Não deixar o negócio ficar com dor, não sei quantos anos, 20 anos, como você disse, que tem paciente. E se você vê, assim, que a Anitta, ela falava, cara, eu me tornei PhD em tratar infecção urinária, né? Ela fala isso, que, cara, eu tratei 1 milhão de vezes infecção urinária, eu fiquei louca tratando candidíase, tratando infecções vaginais, eu, sabe, me limpando cada vez mais, e eu não tinha nada disso, a dor era outra, ou seja, o diagnóstico dela foi mega tardio, sinto muito falar, entendeu? Assim, foi um diagnóstico muito tardio e, assim, você vê que ela está sofrendo, inclusive com a cirurgia, ela operou nos melhores hospitais, com cirurgiões muito bons. Acho que a equipe do Rio de Janeiro acho mais forte. Mas assim... Puxa uma sardinha mesmo. Não, mas, cara, os caras são monstros mesmo. São assim... É uma turma lá desse curso do Instituto que é, assim, bizarra. Mas assim, não, foi bem operado. Os urologistas eram muito bons. Porque ainda assim, muito ainda não se recuperou completamente, ainda tá naquele período assim de... É uma recuperação longa? Depende de onde foi. Poxa vida, as pacientes que a gente opera, em regra, elas tão rápido melhoram, cara, sabe? Elas melhoram da dor assim super rápido. Rápido quanto tempo que é uma recuperação? Rápido em 15 dias, cara. Rápido em 15 dias, fala, cara, não tenho mais dor, acabou minha dor. Ou ficam com uma dor, sai do número 10 o número 3, entendeu? E aí vai tratar com uma medicação e vai ficar de boa, entendeu? Agora, quando você fala assim, que a Anitta teve infecção urinária, candidíase... Não é isso. Isso
Não era Mas isso mostra que ela tinha alguma coisa ou candidíase, infecção urinária, não necessariamente tem a ver com isso? Porque às vezes a pessoa fala assim... Isso mostra que ela era tratada para isso e não tinha isso. Pelo amor de Deus. Entendi. Ela falava que não gostava de ter relação sexual com um cara que tinha um pênis longo porque machucava. Ela falava que ela tinha dor na urina, que ela tinha cólica menstrual absurda. Aí achavam cara, que era infecção que é o quê? urinária. Assim, disco voador, sabe? Era endometriose, cara. Entendeu? Ela tinha endometriose e o diagnóstico foi mega tardio. Sinto muito falar. E tratavam como outra coisa, como infecção urinária. Eu não sei detalhes, sim, mas isso mas que ela isso é o que ela falou. relatou. Eu consigo... Mas não tem nada a ver, eu tô te perguntando no sentido assim, tem a ver, eu tenho infecção urinária com frequência, sei lá, ou tenho candidíase e pode ser endometriose? Isso tem uma relação ou não? Não tem. Porque é um outro tipo de dor. É outra parte ginecológica. Cara, o motivo é outro. A etiologia da dor é outra, entendeu? Não tem nada a ver com candidíase. Aí trata candidíase, trata se exatamente. tiver, mas realmente não é... Exatamente. Ontem eu vi uma paciente que ela foi no consultório. Aí eu fui examinar ela. Falei, não trouxe a ressonância eu esqueci, deixei na minha mudança. Sei lá o que ela veio acho que do Rio. Cara, então vamos fazer o seguinte, deixa eu te examinar primeiro, porque eu vou ter uma ideia do que você tem. Aí eu examinei, fiz um toque, não sei o que, examinei, papapá. Falei, cara, tenho certeza que você tem endometriose, está grudando no intestino, atrás do útero, não sei o que, sabe? Só um exame físico. Aí ela caçou no celular dela, o laudo tá aqui, olha lá, tem um nódulo de 3 centímetros atrás do útero, colado no intestino, espessamento dos ligamentos uterossacros. Então, assim, não é difícil o diagnóstico. Você precisa de uma mão treinada para poder examinar. Olhar. E pensar na doença. E o exame que diagnostica é a ultrassom? A ultrassom, ela pode ser feita, mas assim, a ultrassom tem que ser dedicada para a endometriose para achar endometriose. Então, não acha. Tá? No máximo, acha endometrioma no ovário, que assim, não é o suficiente. Em regra, eu peço aqui na região ressonância. Então faz uma ressonância, porque a ressonância, na verdade, você tem uma visão global da pelve. Então, até para você planejar a cirurgia, por exemplo, o ultrassom vê bem muitas partes, mas não vê tão bem o ureter. Cara, se tiver doença no ureter, a cirurgia muda muito, entendeu? Então eu não opero o paciente de endometriose sem ter uma ressonância recente. E ainda assim, eu imagino, né, que na cirurgia... Opa, viu uma coisa... Surpresa. Tem surpresa? Tem surpresa. Já aconteceu? Já, muitas vezes. Por vezes já operei, até que a ressonância não mostrou, mas eu falei assim, olha, gente, você não pode ter outra coisa. Você tem dor na relação, você tem dismenorreia, ou seja, dor durante o período menstrual, cólica, cara, tem diarreia no período menstrual, cara, você tem endometriose. Agora, o quanto você tem, deve ser pouca, porque não apareceu na ressonância. Mas vai operar, tem. Não tem conversa. Tem um trabalho australiano que diz que quando a mulher tem os 2 sintomas associados, dismenorreia, né, dor durante o período menstrual cólica, e tem dispareunia, por exemplo, ou dor pélvica crônica, dor na relação sexual, ela tem 99% de chance de ter endometriose em algum lugar. Então, assim, a chance disso ser é muito grande. Ninguém vai operar sem exame de imagem, operar à toa. Essa paciente era muito sintomática, não podia fazer um bloqueio hormonal, por isso eu fiz uma laparoscopia, resolveu. Mas, assim, por exemplo, tem uma doença leve, às vezes a gente vai fazer só o bloqueio hormonal, não está querendo engravidar, já teve os filhos. Não vai operar todo mundo. A gente não vai sair do podcast falando assim, não, o Gustavo chegou lá, opera. Não. Resolve, não é assim. Não, tem critérios para que essa paciente seja levada para a cirurgia. Quando você fala em medicação, né, em bloqueios hormonais, é para essa paciente que não quer engravidar. Porque eu imagino que quem quer engravidar precisa ter... Se você bloquear, não engravida. Não engravida. Então, como nenhuma das medicações. Então, assim, ou você faz o tratamento cirúrgico, ou ela vai até para uma fertilização. Entendi. Então, eu mando aqui tudo para fertilizar aqui em Resende. E vai para lá, para o pessoal Felipe, Janine, Barcita. Então, assim, o pessoal é bom, o pessoal é muito sério. Tá? E, assim, eles sabem lidar com essa situação. E, assim, às vezes eles indicam direto a cirurgia e falam, não, essa eu acho que vale a pena operar. Não, essa aqui vale a pena fazer tentar uma fertilização antes e tal. E muitas das vezes, coisa que a gente não conversou,
a gente, por exemplo, assim, chegou lá, uma paciente de 35 anos, nunca teve filho, endometriose grave, pegando ovário. Cara, às vezes essa paciente capta óvulo antes. Então eu mando aqui, aí ela capta o óvulo e aí eu vou operar. Porque se cair muito a função ovariana dela, ela tem chance ainda com o óvulo que ela captou previamente, entendeu? E isso, sim, cara, quem pode, isso aí eu fico mais à vontade na cirurgia, sabe? Uhum. Como que é essa parte? Imagino que seja a maioria das mulheres que te procura seria por infertilidade? Por dor e infertilidade? Olha, eu tenho... São os dois carros-chefe. Eu tenho dor, eu preciso resolver e quero engravidar e não consigo. E às vezes tem as duas coisas. Eu recebi um caso agora de uma médica até daqui que ela tinha dor, mas ela tem dor tratada com anti-inflamatório, analgésico comum, morfina. Cara, Ela é médica? Não, ela foi encaminhada por uma médica daqui. Cara, assim, não tem mais pra onde correr. Eu falei, olha, agora você precisa operar, porque se você não operar, você não vai ter vida, cara. A gente habita, né? O corpo que a gente deu é esse. Se a gente não cuidar dele, cara, a gente vai ter uma vida ruim. Entendeu? A gente só tem essa. E a gente tá falando até da atividade física aqui, né, nos bastidores, que você acorda muito contrariado pra fazer, né? A Michelle vai ouvir isso aí, minha personal. A personal vai ficar brava. Eu, de vez em quando, eu dou assim, não tá muito feliz, mas tá fazendo. Não, né? Eu faço. É pra ser todo dia. Mas pelo menos 3 vezes por semana eu faço. O resto vou continuar dormindo. Mas é porque realmente é o cuidado com o corpo que nós temos. E isso engloba tantas questões. Todas as questões, que esse ponto de você ficar mais à vontade, né? Se for possível. Porque assim, doutor, me fala, é uma cirurgia cara? É uma cirurgia cara. Cara, porque você falou lá atrás que tem uma instrumentação toda delicada, tem uma tecnologia envolvida, então realmente... É uma cirurgia cara. Tem que se... É cara pro plano, é cara pro paciente, é cara a recuperação, é cara os remédios. É tudo caro, cara. Pior que não tem nada barato, sabe? Uhum. Tem que se organizar. E acredito que primeiro, emocionalmente, que o seu trabalho... Claro que você tem uma equipe, né, multidisciplinar, mas o seu trabalho é muito no front, né, com essa paciente. Então... Eu que decido se ela vai operar ou não. Esse emocional é muito difícil, dessa paciente que sonha em ser mãe. É uma paciente que cansa e, ao mesmo tempo, é um desafio todo dia, sabe? A gente tem o desafio de tentar dar o melhor para ela, de fazer o melhor por ela. Assim, esse desafio, ele é sempre vindo, entendeu? E é legal, por exemplo, assim, que como a gente tem, assim, no curso que eu faço, cara, tem gente que é fertileuta, né, lá em Manaus, e, cara, ela tem uma visão de assim, cara, não pega nesse ovário não machuca a trompa, não sei, sabe? Então, assim, cada um é cirurgião geral, o outro não sei o que. Então, assim, é um mix de coisa que a gente faz nesse instituto, que a gente consegue juntar, e às vezes a gente brinca assim, não pega no ovário não, que a Liane vai brigar com a gente, não faz, sabe? Cuidado com esse intestino, aí tem uma proctologista boa do Rio, tem o de Resende também, que cada um com seu olhar, né? Cada um com seu olhar, fala, cara, olha, não deixa assim, pode fistulizar. Então, assim, é o cuidado. Tá formando uma galera muito top. Na verdade, essa a gente vai virar referência, eu acho que mundial, porque é muita gente falando a mesma língua, entendeu? E tendo acesso aos resultados dos outros. E preocupado com o paciente, né? Exatamente. A gente sempre evidencia que a preocupação em cuidar realmente, com cuidado com o todo. Eu vou confessar um negócio aqui. Quando eu cheguei nesse curso de pós-graduação, eu já operava, sabe? Já operava. Eu comecei, na verdade, há 2 anos, né? Esse curso de pós-graduação. E aí tinha uma paciente, assim, que ela estava meio descompensada, sabe? Emocionalmente. E, assim, na ressonância dela não mostrava tanta doença. Aí eu falei, gente, tá doido, não operar isso aí. Cara, o pessoal se ofendeu. Falou, não, ela tem dor sim, ela tem dor por isso, por aquilo e tal. Sabe? Aí você começa a visar, ampliar, tirar, abrir sua mente para conseguir entender que cada pessoa tem um limiar de dor, cada pessoa é de um jeito, responde de uma forma aquele estímulo de dor, tem depressão, não tem, cara, ela tem motivo para aquilo, entendeu? É verdade. A doença de te ensinou judia. Até a tirar, te mostrou estigmas, coisas que às vezes ficam lá dentro, uns preconceitos, né? Que a gente tem quando esses locais, essas pessoas servem às vezes para nos fazer crescer em vários aspectos. Exatamente. Né?
Que legal, doutor. Olha, eu acho que realmente a gente falou de muita coisa, gostaríamos muito de poder abordar outros assuntos, que é um tema muito interessante, muito falado e com muitas dúvidas ainda, né? Acho que as pessoas ainda têm muitos questionamentos sobre endometriose. Tem. Assim, até depois, se quiser passar meu Instagram, se as pessoas quiserem mandar direct, perguntar alguma coisa, é tudo minúsculo, doutor.gustavo_Rodrigues. Tá? Depois, se vocês puderem colocar aí. E assim, o que eu puder, quando der, eu respondo. Em regra, eu respondo todas as mensagens. E eu acho que são coisas assim que vai sair informação. Ali tem, assim, não é que você achando não, mas ali tem informação de qualidade, eu estudo aquilo mesmo, sabe? E aqui ela vai ouvir, o que ela ouviu aqui, ela tem que ouvir no consultório médico, entendeu? O que você perguntou pra mim é como se você tivesse endometriose me perguntando e eu respondi da mesma forma, tá? Com conhecimento, com tecnologia, sem parar de estudar, porque o negócio tá uma velocidade 1000, e aí os meninos, o tempo, como você disse, às vezes é pouco tempo, mas com qualidade. O que você gosta de fazer no seu tempo livre, com a família? Viajar? Viajar e ir pra praia. Viajar pra praia. Viajar e ir pra praia. Eu adoro viajar, cara. Quais os lugares que mais gosta, ou que já foi? Já fui um pouquinho. Às vezes um lugar que você gostou mais aí. Cara, eu acho que o lugar que eu mais gostou foi uma viagem que eu ganhei surpresa da minha esposa. Que a gente foi pra... Eu não sabia pra onde eu ia. Aí a gente foi pra Miami e depois a gente foi pro Caribe. Com as crianças. E então, com praia. Assim, foi, acho que, a melhor viagem da minha vida. Que delícia, doutor. Olha, é muito bom conhecer um pouquinho aí da sua história pessoal também. A gente queria ter mais tempo para a gente compartilhar, mas foi muito proveitoso. Acho que deu para a gente tirar muita dúvida sobre esse tema, que a Anitta colocou mais uma vez em pauta. De vez em outra esse assunto vem. Tem que dar os elogios para ela. Tem que dar, né, os créditos, porque realmente não dá para sentir dor por muito tempo. Conhecer as mulheres, né? Conhecer o seu corpo, os parceiros, quem está envolvido, a família, entender que cada um tem o seu limiar de dor. Isso que você colocou, acho que é muito importante. Não é uma bobeira. Não é. É dor de verdade. Definitivamente não é. Definitivamente. Então, eu acho que isso serve para quem sente, para os próprios médicos envolvidos aí para encaminhamentos corretos, né? Eu acho que serve esse alerta, e para os familiares, para as pessoas envolvidas, para acolher essas pessoas e cuidar, como você bem disse, aí um time preocupado em cuidar mesmo do paciente. Exatamente. Brigadão. Pode fazer suas considerações finais aí. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Primeiro, tão difícil. Eu queria dar parabéns ao Dr. Cash, que vem trazendo aqui os profissionais de saúde da região, dando prestígio para eles. E assim, dando informação de qualidade. Então, assim, se você quer ouvir alguma coisa bacana, você vai conseguir, assim, ter perguntas legais, não é tudo repetitivo, são coisas legais, eu gostei de vir. E eu realmente sou apaixonado pelo que eu faço, como eu disse aqui várias vezes. Deu pra gente e sentir. Vou continuar a fazer até onde eu não aguentar mais. Eu acho que hoje tem um robô, então o robô, quando eu não estiver conseguindo ficar em pé, eu vou sentar no console e vou operar, vou continuar operando. O robô já é às suas mãos em muitos momentos, né? Brigadão, doutor. Obrigada a você que acompanhou com a gente o nosso Doutor Cast. Eu preciso liberar o doutor aqui, porque ele tem horário, mas você que acompanhou, já sabe, nós temos o nosso canal de cortes também. Temos a opção de você ver o episódio completo e também alguns trechos tão relevantes que a gente coloca aí. Compartilhe para aquela pessoa que você sabe, opa, vale o alerta aqui, eu acho que fulano tem essa dor diferente, pode ser endometriose, vocês viram a porcentagem altíssima aí. Então, mulheres, vamos nos conhecer os nossos corpos. Galera, pessoal que tá em volta, familiares, todo mundo, acolher essas pessoas também, os profissionais envolvidos. Quanto aprendizado aqui. Obrigada a você que acompanhou. Siga nossos canais, acompanhe, compartilhe. Lembrando, nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, acreditando no nosso Doutor Cast. E realização, Ponto de Saúde e Amplia Média, apoio Falo Mesmo Comunicação. E vocês sempre com a gente. Fica ligadinho que em breve a gente tem mais episódios. Tchau!